José Carlos Ferreira Filho é um atacante de 37 anos que chega para o clube do Remo. Conhecido como Zé do Gol, será que ele é o centroavante que faltava ao Leão Azul? Vamos analisar. Esse é o novo formato do currículo Toró Tático. Então, vem com a gente. Zé Carlos surgiu no Corinthians de Alagoas e depois de ter certo destaque, foi para o time B do Porto de Portugal. Lá também passou pelo Vizela. Depois teve seu primeiro contato com o CRB. O jogador também passou pelo Ulsan e pelo Jeonbuk da Coreia do Sul. No Brasil, jogou por Ponte Preta, Cruzeiro e Paulista, até se encontrar no Criciúma em 2011. No primeiro ano, marcou 13 gols em 22 jogos, o que é uma média bem interessante. Mas foi em 2012 que ele chamou a atenção do Brasil. Em 2012, ele marcou 41 gols em 45 jogos, uma média de 0,91 gols por jogo. Depois disso, ele deu mais uma volta pela Ásia e pelo Oriente Médio, até se encontrar no CRB em 2015, quando fez 19 gols em 28 partidas. Rodou por outros clubes como Fortaleza, Paraná, voltou ao Criciúma, mas em 2019 estava no CRB, onde não fez um ano tão bom. Em 2020, o jogador estava no São Bernardo, mas nem chegou a jogar. Entrou em campo poucas vezes e por poucos minutos. Então agora vamos ver e falar sobre as características do jogador e depois uma opinião sobre como e onde ele pode ser útil ao clube do Remo. Aqui a gente vai fazer uma espécie de react, em que eu vou mostrar os lances aqui e analisar junto com vocês enquanto os lances passam aí na tela. Esses lances foram retirados de outros vídeos do YouTube, como vídeos do próprio jogador que usa para divulgar, que a gente encontra por aí. Então tá tudo aí no YouTube. Aqui a gente percebe o Zé Carlos fazendo o pivô, e sempre num toque curto, num domínio, uma bola aqui nesse lance ele até dá assistência para o jogador, mas podemos perceber que ele é um jogador que consegue fazer a jogada prosseguir mesmo de costa para o gol. Apesar de ele ser um jogador que usa muito o corpo também, como a gente vai começar a perceber aqui, ó. O Zé Carlos ele consegue usar bem o corpo, ele consegue dominar, girar e com isso participar de outros lances, participar de outra parte da jogada. Aqui inclusive termina no gol. Aqui a gente percebe como ele vai usar o corpo para ganhar vantagem em relação ao zagueiro adversário, que claramente ele já ganhou a vantagem, já está na frente do zagueiro, ele consegue se controlar, girar, passar por cima da bola, chutar e fazer o gol. Tem outros lances parecidos com esse também. Mais uma vez ele consegue ali, usando o corpo, usando o porte físico, ganha a jogada e com isso constrói lances, como aqui que ele constrói um próprio pênalti que depois ele até converteu. Já percebe o Zé Carlos sendo um jogador atuando também fora da área. Não é aquele centroavante que fica sempre paradão ali dentro da área. Ele consegue também participar fora da área. E com isso também ajudando na construção, que às vezes voltava até para os gols dele próprio. Mais um lance dele jogando fora da área, jogando pelo lado ali, trazendo a bola para a área, tentando construir uma jogada para o seu time, para um companheiro. Aqui, mais um lance dele fora da área, invertendo o jogo, dando prosseguimento à jogada. E aqui a gente começa a perceber como ele é um jogador terminal de fato, um jogador que a jogada tem que terminar nele, sendo principalmente um alvo de cruzamentos e de lances para dentro da área, principalmente na meia altura e lances altos também, porque ele é um jogador muito forte na cabeça. A gente vai perceber que ele é um jogador que tem a cabeçada como um dos pontos fortes e talvez essa seja a arma dele principal no clube do Remo. Percebe que muitos cruzamentos de várias formas diferentes, cruzamentos de frente, cruzamentos de trás, cruzamentos que ele tem que atacar a bola, cruzamentos que a bola vem até ele, ele consegue ali ganhar na cabeçada. Então ele é um jogador que é realmente muito forte nessa bola aérea, nessa cabeçada. Aqui a gente percebe que como ele consegue ter vantagem, como ele consegue ter uma vantagem física, uma vantagem aérea, atacando sempre o espaço, ganhando ali onde o jogador adversário não estão. Aqui nesse lance a gente percebe que ele já está ali no segundo pau, podemos dizer assim, na segunda trave, e a bola acaba que sobra para ele e ele livre usa a cabeça para fazer o gol. Ele é um jogador que ataca muito esse espaço também, é um jogador que finaliza as jogadas. Aqui mais um lance, sendo alvo do cruzamento para a área, para dominar, para chutar. Aqui mais uma vez ele domina, adianta e chuta, faz o gol. Então ele é aquele jogador que pode usar essa parte da finalização para ser aquele jogador que realmente só recebe a bola ali dentro da área. Mas também a gente se viu que ele tem características diferentes daquele centroavante paradão, como alguns podem pensar. É um jogador que ataca o espaço também.
Ele tem uma explosão física ali que em espaços curtos ganha vantagem. Ele consegue ultrapassar os seus adversários, consegue ganhar até mesmo na velocidade, usando o quê? Sempre o corpo, sempre a vantagem, atacando o espaço. Então ele é um jogador que é realmente bem interessante. Aqui a gente percebe um lance até parecido com o outro que ele teve ali atrás, como ele corre atrás do lance, usa o corpo, usa a experiência para ganhar a bola. Acaba que ele não faz o gol, mas era uma chance clara de gol. Mais uma vez ele usando a velocidade, correndo, indo atrás da bola. E um dos pontos principais do Zé Carlos é a cobrança de pênalti. Ele é um jogador que fez muitos gols de pênalti, converteu muitos gols. Eu não lembro de um pênalti perdido, porém talvez tenha tido nos últimos anos, mas pelo que eu vi, ele converteu muito mais do que errou. Ele é um jogador muito importante nessa cobrança de pênalti. Teve um ano até que ele fez muitos gols de pênalti, vai até falar depois. Então ele é um jogador que, até mesmo nessa cobrança de pênalti, é um batedor que pode ser até o batedor oficial do Clube do Remo para 2020, nem penalidades máximas. E aqui vou mostrar alguns números, alguns gráficos que mostram as formas de gol do Zé Carlos nos últimos anos, desde 2017 até 2019, até porque 2020 ele não fez gol. Em 2017, como vocês podem ver aí, ele fez 5 gols de finalização, que são aqueles gols que vem um cruzamento, ele chuta, ou ele recebe ali em velocidade e chuta, aquela finalização mais comum. 2 em cabeçada e 3 em cobranças de pênaltis. Já em 2018, ele não fez gols com finalizações normais, podemos dizer assim. Foram 5 gols de pênalti e 5 gols de cabeçada. Esse 2018 foi pelo Criciúma, que ele recebia muitos cruzamentos. Já em 2019 ele fez apenas 3 gols pelo CRB, 1 foi de pênalti e 2 em finalização. Então se a gente pegar uma mescla desses últimos 3 anos do Zé Carlos, ele fez 7 gols de finalização, 7 gols de cabeçada e 9 gols de pênalti, mostrando como as penalidades máximas são importantes para o Zé Carlos ter muitos gols e como ele é um jogador importante para cobrar penalidades máximas. E aqui a gente percebe um gráfico de jogos e gols do Zé Carlos na década de 2011 até 2020, que é o ano que estamos agora. Em 2011 foi o primeiro ano dele pelo Criciúma, que ele fez 13 gols em 22 jogos. 2012, um ano espetacular dele pelo Criciúma, 41 gols em 45 jogos. 2013 ele perdeu ali um pouco o ritmo. 2014 também. 2015 ele conseguiu voltar a ter um ano muito bom, com 19 gols em 28 jogos pelo CRB. Em 2016, ele começou a ter uma média ali que foi até 2018. 2016, fez 9 gols em 22 jogos. 2017, fez 10 gols em 32 jogos. 2018, fez 10 gols em 33 jogos. E em 2019, foi um dos piores anos dele. Na verdade, foi o ano que ele teve a pior média, com 3 gols em 19 jogos. Em 2020 ele tem 3 partidas com pouquíssimos minutos, se somarmos os minutos ali não dá nem um tempo de um jogo, e não fez nenhum gol. Isso pode causar uma certa preocupação, porque ele não manteve em 2019 a média que ele vinha mantendo em 3 anos antes, e em 2020 ele já não começou tão bem. Talvez a idade já esteja pesando, mas ele vem ser treinado pelo Mazzola Júnior, que é um treinador que conhece muito ele. Então deve saber usar bem o Zé Carlos, principalmente como esse jogador terminal, um jogador de finalização, um jogador para fazer os gols. E falando em formas para o treinador usar o Zé Carlos, aqui a gente tem algumas formas de como o Zé Carlos pode ser utilizado nesse Clube do Remo do Mazzola Júnior. O mais provável é esse 4-4-2 em losango. Losango porque o meio campo tem 2 pontas, podemos dizer assim, que normalmente é o volante ali atrás e o meio campista ali na frente, e 2 atacantes mais próximos. O Zé Carlos talvez jogando com outro atacante mais rápido, como o Gustavo Hermel, aí vai ter um pouco mais de liberdade para ficar mais livre da marcação, ficar mais perto da área. Então essa aqui é a formação mais clássica do 4-4-2. Ele pode ser um jogador que atua pelos 2 lados, pode atacar tanto pela direita quanto pela esquerda. Ele pode ser aquele jogador mais avançado ali, que com uma espécie de segundo atacante, como já citei aqui, pode ser o Gustavo Hermel, pode ser o jogador que fica mais fixo na área, com esse segundo atacante caindo mais por um lado, ou então caindo mais por outro, assim como ele pode ser um jogador que se afasta um pouco da área também, apesar da idade dele, ainda tem características de trabalhar um pouco fora da área, talvez até mesclando, por exemplo, com o Giovani, também é um centroavante, talvez ele e Zé Carlos ali mesclando, às vezes um fica mais na área, às vezes um fica mais fora da área ali, então fica revezando nessa situação,
pode ser também uma opção para o Zé Carlos ser utilizado no Clube do Remo dentro dessa formação que o Remo deve apresentar na volta do futebol. Mas também tem uma outra formação que o Mazzola já utilizou algumas vezes, é uma formação que o Remo vinha utilizando, que é o 4-2-3-1, que aí o Zé Carlos seria de fato aquele jogador mais fixo ali na área, aquele jogador que seria esse final, aquele jogador mais perto da área adversária mesmo, abrindo espaço para um ponta cortar para dentro, como o próprio Gustavo Hermel tem essa característica, ou até mesmo abrindo um espaço para o ponta do outro lado cortar para dentro, porque o Zé Carlos tem essa facilidade de ser móvel dentro da área, ou até mesmo ser um jogador que empurra muito a defesa adversária, dando espaço não só para os pontas, mas também para o meia atrás dele, que pode ser o Eduardo Ramos, pode ser o Douglas Packer, se aproximar um pouco mais da área. E aí, o que acharam do vídeo? Curtiram? Não esquece de deixar o like, deixar o gostei, deixar o joinha, compartilha com teus amigos aí, para eles verem também essa análise sobre o Zé Carlos, conhecer um pouco mais esse novo centroavante do Remo, não ficar só no disse-me-disse. Então essa análise eu acredito que dá para o torcedor entender um pouco melhor como deve ser utilizado no Clube do Remo. É isso, galera. Valeu. Dê um feedback aí, comentem aí o que vocês acharam desse vídeo, o que tem que melhorar, que aí a gente vai ajustando, mas o novo formato do currículo Torotático vai ser esse, uma espécie de react às características do jogador, com análise, com informação, com dados, tudo que a gente faz aqui no Torotático. É isso, galera. Valeu, falou!